Boa noite a todos, né? Sintam-se todos bem-vindos, acolhidos no Centro Espírita Amor e Esperança. Eu tenho por hábito, todos sabem, a gente fazer uma pequena prece, né? Respeitando a prece inicial e levando o nosso pensamento ao Mestre Jesus e pedindo que Ele toque nos nossos olhos para que possamos olhar com amor. Toque nos nossos ouvidos para que possamos ouvir com compaixão. E na nossa boca para sermos uns instrumentos da Tua Palavra aonde quer que estejamos. Sê conosco, Mestre Jesus. E eu recebi uma incumbência que não é muito fácil, que na verdade é falar de Kardec. E como a Marina comentou com vocês, hoje é uma data muito especial, né? Que nós celebramos o aniversário de Kardec. Mas eu não posso falar nada de Kardec sem antes comentar uma questão específica do Evangelho, para que a gente possa fazer o alinhamento entre as duas situações. O embasamento do que eu vou falar é realmente o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E a premissa da doutrina espírita, estudo sistematizado da doutrina espírita, além dos livros básicos. E eu selecionei, na verdade, para falar de Kardec, uma parábola que existe em Mateus, que é uma das parábolas que particularmente eu mais gosto. E que ela fala a seguinte situação: o Senhor age como um homem que, tendo de fazer uma longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou os seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2 ganhou do mesmo modo outros tantos, mas o que apenas recebera 1 cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro do seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou a contas. Veio o que recebera 5 talentos. E lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em poucas coisas, confiar-te-ei mais outras. Compartilha da alegria do teu senhor. O que recebera 2 talentos apresentou-se ao seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses, 2 outros que ganhei. O amo lhe respondeu: Bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, restituo o que te pertence. A parábola continua. Eu não vou continuá-la até para abreviar um pouco, né, a questão da leitura e não ficar tão cansativa. Mas ela tem assim um significado muito grande com Kardec. Porque quando se fala em talentos, isso refere-se a tudo o que nos é dado de bênção. E grande parte das vezes nós não enxergamos as bênçãos que nós temos. E não necessariamente a bênção é uma questão material. Cada um de nós, isso eu já frisei em outras vezes que eu estive aqui, apresenta dons específicos. Alguns têm um dom da escrita, outros têm o dom da escuta, outros têm o dom da palavra, outros têm do aconselhamento, outros da arte, outros da música, outros da direção, do administrativo,
A cada um foi conferido, a alguns mais, a outros menos. Mas por que isso foi conferido? Para que durante toda a nossa jornada terrena, que também é uma bênção e misericórdia divina, nós pudéssemos trabalhar esses dons e trabalhar esses talentos, e ao retornar na pátria, que é a nossa pátria original e que não é a material, mas é espiritual, nós possamos sim dar conta dos talentos que nos foram dados. Ou seja, o que tu fizeste com o que eu te dei? Eu te dei 5 talentos, e aí, no que você transformou? Eu te dei 2, eu te dei 1. Então, para alguns, eles tiveram o talento específico para lidar exclusivamente com o seio familiar. Para outros, uma dimensão um pouco maior. De repente, o bairro. E para outros, muitas vezes, uma cidade, um país. A dimensão também é distinta para cada um. O que vemos e de que forma a gente pode pegar essa analogia, que é a parábola dos talentos, junto com Kardec? Nós não podemos nos esquecer que Kardec, antes de ser Kardec, ele na verdade era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele nasceu Hippolyte. Ou seja, existe uma figura prévia a Kardec. Existe um menino prévio a Kardec. Existe um profissional prévio a Kardec. E percebe-se que quando do nascimento de Kardec, o mundo em si vivia um momento que era um momento muito delicado, era um momento do iluminismo. Então você tinha toda uma vanguarda de época. E isso remontava mais ou menos 1804. E Hippolyte, ele nasceu em Lyon, na França. Também uma região muito específica e muito especial para o espiritismo. Ele vinha de uma família diferenciada, porque dentro da família de Kardec existiam muitos advogados, muitos magistrados. E por si só, por isso, qual que era a expectativa dos pais em relação a Kardec? Seguir a profissão do que já existia dentro da família. Até seria muito mais fácil, muito mais tranquilo para o menino Hippolyte. Só que percebeu-se nesse menino Hippolyte que ele desde cedo apresentava algumas características um pouco diferentes. Quais eram as características? Ele era altamente inteligente. Ele tinha uma inteligência que destoava ao que normalmente se via. Além disso, ele era altamente observador. E desde pequeno, Hippolyte tinha uma característica de ser um bom ouvinte. Então ele tinha capacidade de observar, ele tinha capacidade de ouvir, e ele tinha capacidade de analisar. E a partir disso, deduzir. Isso é importante de se falar, porque para todos nós, como já foi comentado, quando da nossa vinda aqui para este planeta, nós já viemos com algo e algumas características em específico. Cada um de nós pode ver isso no decorrer da infância. Se temos filhos, e acho que a maior parte tem, eu já sou avó, né? Mas fica entre nós, não vamos falar fora daqui. Então, a gente consegue perceber algumas características diferentes, né, da criança, que algumas você vai desenvolver e outras você vai ceifar. Que, peraí, eu tenho que corrigir isso e aqui eu tenho que incentivar. Então, ele já apresentava e os pais começaram realmente a desenvolver essa situação com Hippolyte. Ou seja, ele se apresenta aqui com uma inteligência penetrante, com alto espírito de observação e uma tendência muito clara às ciências, à filosofia e principalmente à pedagogia. Mais do que isso, ele tinha uma capacidade de interação com as pessoas muito grandes. E essa capacidade de interação o auxiliou grandemente.
Ele tinha aí um mestre muito amado, né, dentro da área educacional, que foi a área que ele resolveu inicialmente seguir, que era a Pestalozzi. E o Pestalozzi em si, ele tinha uma característica especial, que era o amor e a desenvoltura em tudo que deveria ser feito. E principalmente dentro da área educacional, a capacidade de você aprender amando o que você estava fazendo. E se a gente perceber, a base que a gente tem dentro do Evangelho de Cristo é o amor, né? Então aí ele já começou a se identificar com algo que o destoava. De menino, Hippolyte, ele tornou-se o professor Rivail. Então ele era um leitor consumaz de todas as obras de filosofia e artísticas, e pela facilidade que ele apresentava de interação, de observação, de comunicação e principalmente de escrita, ele começou a desenvolver e escrever inúmeros livros didáticos dentro da área dele, né? E ele utilizava esses livros como uma sugestão para todo um processo de reforma do ensino francês, que é onde, na verdade, ele vivia. Então, ele sugeria um método de análise que era um método intuitivo. Então, a criança e a pessoa em si, ela teria que aprender a partir da intuição que ela tinha de um objeto, de uma história ou de uma vivência que ela apresentava. Era a base do que ele preconizava como professor. E ele exerceu aí uma série de funções diretivas, uma série de funções educativas. E foi nesse decorrer dessa carreira que ele desenvolveu que ele conseguiu fazer aflorar a base do que era necessário para ele na grande missão que ele apresentava, mas que ainda ele desconhecia. Ele conseguiu desenvolver uma paciência muito grande. A área educacional, quem trabalha com isso, eu trabalho há 36 anos, é um exercício de paciência diária, né? A abnegação, o valor do trabalho, a observação costumaz, a força de vontade de cada dia, o amor às boas causas. E tudo isso iria fazer parte da missão dele. Mais ou menos em meados do século XIX, algumas situações começaram a aflorar nos Estados Unidos e principalmente na Europa. Algumas manifestações começaram a ocorrer. E essas manifestações, elas apresentavam no início um caráter físico. Só para se ter um parâmetro dentro de todo o processo da nossa história, até aquele ponto, nós tínhamos tido duas grandes revelações, né? Uma primeira revelação que havia vindo com Moisés, de uma forma bem característica, necessária, que era, na verdade, as tábuas da lei. Com pessoas duras, com pessoas incisivas. Naquele momento, tinha que se utilizar leis. Então, as leis foram colocadas. Num segundo momento, quase 900 anos depois de uma espera de um profeta, surge a segunda grande revelação, que era a vinda do governador espiritual enquanto encarnado junto de nós, Mestre Jesus. Durante a sua estada, podendo desenvolver todo o processo, toda a questão do Evangelho, né? E da Boa Nova junto de nós. Então, foi recebido e sabemos todo o processo da tua história que ocorreu. Só que ainda existia um hiato, existia algo a mais a vir, que seria exatamente a terceira revelação. Mal sabia Rivail que ele seria o grande guerreiro e o grande missionário da terceira revelação. Como grande observador, né, e extremamente interativo, e naquele momento se aflorava algo que era o magnetismo na França, e ele era um profundo estudioso de magnetismo, ele começa a conversar com as pessoas e mais ou menos em 1854 ele percebe que estava ocorrendo um
fenômeno que eram chamadas as mesas girantes. No início nos Estados Unidos, com as irmãs Fox, né, onde você tinha uma série de pancadas, depois você tinha alguns barulhos específicos e as manifestações ocorrendo, dando a ideia de que existia algo a mais além da materialidade. A princípio, o que se falava, né, o que ele em si falava? Só acreditarei quando vir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula. Até lá, permita que eu não veja, no caso, mais do que um conto para fazer-nos dormir em pé. Era a fala dele. Ou seja, como bom escritor, como bom cientista, precisava provar. E qual seria a grande função dele? Provar. Nesse sentido, ele começa a participar de várias sessões específicas envolvendo essas manifestações, né? E ele começa a notar que existia algo além de simples manifestações fortuitas. Existia algo além do que o mero mecanismo físico em si. Existia alguma mensagem a mais que queria ser colocada. E ele começou a perceber que naquele fenômeno existia lá a chave de um problema muito obscuro, né? De passado e de futuro que existia dentro da humanidade. A solução que praticamente a humanidade inteira procurava, cada um de nós, para a sua vida. E daí ele conseguiu colher dessa análise inicial 2 resultados iniciais, 2 observações muito importantes. A primeira grande observação que ele conseguiu perceber é que sim, existiam espíritos. Era um primeiro ponto. Então, não era só uma questão da materialidade. E que esses espíritos não eram nada mais do que a alma que existia nos homens, né? E que eles tinham sabedoria, tinham integralidade e tinham uma capacidade de manifestação. Mas mais do que isso, a segunda grande situação que ele percebeu foi o fato de que o simples fato dessa comunicação com os espíritos comprovava a existência de um mundo invisível. Ou seja, há algo mais além de nós. E aí ele começa, através das conversas e das interações, a perceber que ele tinha uma missão. E realmente foi colocado para ele não só uma tarefa de um simples trabalhador, como ele indicava. Ele, na verdade, era um missionário-chefe de uma grande situação que lhe apresentava. E aí ele foi confirmado, sim. Foi recomendada a discrição para que ele pudesse sair bem. E que seria explicado para ele no decorrer da trajetória tudo o que ele deveria fazer. E que mais ainda, que ele poderia triunfar, como também poderia falir. Mas pela sabedoria divina, se porventura ele fosse à falência nessa missão, outra pessoa iria substituí-lo. Porque os desígnios de Deus não se assentam na cabeça de um único homem. E, mais do que isso, ele percebeu uma situação diante dessa conversa, que ele não iria só escrever livros. Não era simplesmente escrever 1, 2, 3, 10 livros e colocar esses livros à disposição. Era, na verdade, entender e compreender a repercussão que isso iria fazer inicialmente para ele, dentro da própria vida pessoal e profissional dele. E além disso, de que forma isso poderia ser recebido e gerar a transformação que a humanidade precisava. Para você ter uma ideia do talento de Kardec, que ele recebeu, e do que existia dentro dele em termos de amadurecimento, tão logo ele compreende a essência do que ele deveria seguir
e o caminho árduo que ele deveria ter, pois não foi fácil, ele faz a seguinte oração: Senhor, pois que te dignas te lançar os olhos sobre mim para o cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos, Senhor, a minha vida. Dispõe do teu servo. Reconheço integralmente a minha fraqueza diante de tal grande tarefa que tu me destes. A minha boa vontade não desfalecerá. As minhas forças talvez me traiam. Supre a minha deficiência. Dá-me forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis e com teu auxílio e dos celestes mensageiros invisíveis, tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. Isso para a gente ter um parâmetro da fortaleza de espírito que esse homem tinha diante da dura tarefa que ele teve. Rivail, sim, teve assistência de bons espíritos incessantemente, que sempre provaram solicitude, ventura, força diante do menor desfalecimento. Ele foi, na verdade, arraigado por toda a comunidade científica, porque eu pertenço à comunidade acadêmica e eu posso falar o que é a comunidade acadêmica. É uma situação bem delicada. Ele, como um indivíduo que havia publicado inúmeros livros com todo um conhecimento científico, pedagógico, naquela época, inclusive, ele mudar o rumo da sua escrita. E em virtude disso, inclusive, quando da publicação do primeiro livro, o Livro dos Espíritos, ele se viu diante de um grande dilema. Como é que eu assino esse trabalho? Eu tenho uma série de livros já publicados, descritos a toda a comunidade que me conhece em si como Rivail, e agora, faço eu o quê? E ele foi orientado, na verdade. Como o nome era muito conhecido dentro do mundo científico, foi-lhe dada a possibilidade de um guia zéfiro, indicar-lhe que ele tinha vivido num tempo anterior em espírito, que era o tempo dos druidas, e que ele tinha, nesse tempo, o nome de Allan Kardec. E se utilizar de um pseudônimo diante disso. É óbvio que esse pseudônimo não ocultou a verdadeira identidade dele, e não ocultou tudo o que ocorreu com ele diante da comunidade científica em si. Então, mesmo diante das vicissitudes que ele teve o amparo espiritual, ele teve todo o fortalecimento de espírito, mas, inegavelmente, ele teve uma grande companheira ao lado dele. E aí a importância das pessoas que nós temos ao nosso lado, que foi de forma abnegada uma fortaleza durante toda a vida dele. E mesmo após o desencarne, continuou forte e firme na divulgação da doutrina espírita. Em relação às obras espíritas dele, a gente pode descrever aí o Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, obras póstumas, além de todo o processo de decodificação. Então, o que foi a atuação de Kardec na doutrina espírita? Ele fez toda a sistematização que a gente teve para a construção desses livros. Então, imagine numa época de 1800, onde você não tem WhatsApp, telefone, Você, por cartas que demandavam muitas vezes meses, porque eram de continentes diversos, vinham de países diversos onde todos esses fenômenos físicos ocorriam, fazer o compilamento, compilar esse material, a leitura, o entendimento e o alinhamento junto com o próprio Evangelho que já existia. A seleção dos textos, a escrita e a decodificação disso. Então, realmente ele representou e é a grande e terceira revelação que a gente tem. Porque ele conseguiu nos fazer crer com clareza a importância
e principalmente a presteza que a gente tem dentro das nossas vidas de uma forma muito mais clara e fácil do que é o Espiritismo. Sabemos também que Kardec aqui, ele foi um trabalhador infatigável. Ele sempre foi o primeiro aí a tomar a obra e sempre foi o último a deixá-la. E ele sucumbiu em 31 de março de 1869, quando ele se preparava para uma mudança de local e estava quase a prestes de finalizar uma das obras dele. Ou seja, ele sucumbiu trabalhando em mais uma obra de divulgação do Evangelho. Então, você me pergunta, por que eu comecei hoje o nosso encontro com uma parábola de talentos? É exatamente para falar que a Kardec foi dado 5 talentos. E não eram 5 talentos fáceis. Ele os desenvolveu, os 5 talentos. E quando ele teve que retornar e entregar para o mestre, eu acho que é pouco dizer que ele entregou 10. É óbvio que durante toda a trajetória dele, muitas vezes ele deve ter refletido: será? Vou seguir adiante? Como na nossa trajetória. Quantas vezes no decorrer da manhã que a gente acorda se fala mais um dia, mas será? Sim, será. Ou seja, é mais uma trajetória de bênção que nos é dada. É mais um dia de oportunidades que nos é dado. É mais um talento que nos é fornecido. É mais um caminho para ser seguido. Como isso vai ser feito depende de cada um de nós, pois os talentos estão com cada um de nós. Ninguém pode seguir a trajetória que você segue. A sua trajetória é a sua trajetória. Temos sim o nosso auxílio, mas o caminho e a escolha é exclusivamente nossa. Que tenhamos a força, a paz, a serenidade, a confiança, mas principalmente a fé que o Allan Kardec teve para chegar até aqui. Obrigada. Vamos para o passo.